Olá, gente, tudo bem? Então, nós daremos início a mais uma aula do cursinho Ideia com o tema gimnospermas. Então, nós estamos quase lá finalizando o reino plantário. Então, vamos lá. Quais são as características dessa planta? O que elas têm diferente? O que elas mudaram? A gente vai aprender tudinho hoje, certo? Bom, são plantas vasculares, ou seja, que independem da água para sua reprodução. É realmente nesse grupo de plantas, é realmente nas gimnospermas, em que essas plantas finalmente não vão mais precisar da água para a sua reprodução. Então, fixem isso na sua cabeça. Elas não precisam mais da água para a sua reprodução, certo? Finalmente elas não precisam. Elas são capazes de produzir sementes. Olha aí uma novidade, elas produzem sementes, certo? Mas como elas não têm um fruto que acolha essa semente, aqui embaixo a gente está vendo um exemplo dessas sementes. Como elas não têm um fruto que acolha, que proteja, elas são chamadas de plantas de sementes nuas, certo? Essas plantas elas podem ser dioicas, novamente. São plantas com sexo separado, então nós temos femininas e masculinas, ou podem ser monóicas, que são plantas que contêm estruturas reprodutivas de ambos os sexos. O ciclo de vida dessa planta é heterosporado, já, certo? Já que, elas produzem dois tipos de esporos, sendo femininos e masculinos, tá bom? Então, elas são de um ciclo heterosporado. E os representantes mais comuns são os pinheiros e as araucárias, certo? Que habitam ambientes frios. Aqui na imagem de cima a gente está vendo um exemplo de uma araucária. São plantas terrestres, como eu já falei, estão presentes em zonas mais frias, temperadas, e vão ocorrer em pequeno número em climas tropicais. Aqui a gente tem os exemplos dos pinheiros. São plantas arbóreas, como a gente pode ver, plantas grandes, e elas podem ser arbustivas também, ou plantas trepadeiras, certo? Com sementes e sem frutos. Lembrar sempre, plantas com sementes e sem frutos. Aqui elas são compostas por raiz, que é responsável pela fixação do organismo, por absorver água e nutrientes. São compostas por caules, que fazem a sustentação desse vegetal e a fixação das folhas, né? E a condição do xilema e do floema, já que elas são plantas vasculares. E temos as folhas, que são as estruturas fotossintetizantes, ok? Vamos lá com uma estrutura muito importante, que é a semente. Essas plantas elas podem apresentar ramos modificados, ou seja, os ramos mais desenvolvidos, que apresentam função reprodutiva, que são os estróbilos. Então, aqui a gente tem um exemplo. Esses estróbilos, eles são estruturas reprodutivas. E essas suas folhas modificadas, estruturas produtoras de esporos, são chamadas de esporângios. Então, novamente, eu tenho esporângios que vão produzir esporos, certo? E a minha estrutura reprodutiva nessas plantas são os estróbilos, ok? E nós temos a semente, que é uma novidade. Essa semente, ela não tem fruto para que ajude, ela a se desenvolver, para que dê um fornecimento de energia, de reserva nutritiva. Porém, dentro dela já tem essa reserva. Nós temos aqui um exemplo de uma semente. Nós temos o seu revestimento, o seu tegumento normal. Nós temos a reserva nutritiva, que é essa parte de dentro, certo? E nós temos o embrião em si, ok? Quando já foi feita a reprodução, a fecundação, nós temos um embrião, tá bom? E esse endosperma que tem nessa semente é uma reserva nutritiva para esse embrião, até que haja o surgimento das primeiras folhas, tá? E nos pinheiros, as sementes geralmente elas são chamadas de pinhões, enquanto o cone feminino elas são chamadas de pinha. E agora nós vamos para a reprodução dessas plantas. Bom, vamos lá. Nós temos aqui o ciclo dessas plantas, que é heterosporado, lembrando mais uma vez. Então, quando essas plantas, nós temos aqui um esporófito jovem, uma araucária jovem, e aqui nós temos uma araucária adulta. Olha como ela é grande, certo?
E aí, novamente, nós temos que lembrar que são sexos separados, ou seja, as estruturas masculinas e femininas são separadas, ok? Então, quando essa planta atinge a fase reprodutiva dela, quando ela já está pronta para começar a reprodução, ela vai começar a desenvolver ramos específicos, como a gente viu, que são os estróbilos, que são estruturas 2N, certo? Esses estróbilos também podem ser chamados de cone. E aí, nós temos os microestróbilos, que são a parte masculina, e nós temos os megaestróbilos, que são as partes femininas. Então, microestróbilo masculina, megaestróbilo feminina, ok? Então, a gente deu um zoom aqui no ciclo para a gente entender melhor como ocorre a formação do gameta feminino. No interior dos microestróbilos vão existir microesporângios. Então, isso aqui é um microesporângio, tá bom? Esse órgão masculino, a gente vai encontrar dentro dele microesporócitos, que são estruturas 2N, certo? E essas estruturas 2N, esses microesporócitos, eles vão sofrer divisão meiótica, certo? Ou seja, quando algo sofre divisão meiótica, vira estruturas N. Quando eles sofrem essa divisão meiótica, estruturas N, cada microesporócito que tem dentro desse microesporângio vai formar 4 microesporos. Então, aqui do lado eu peguei e salientei, certo? Cada microesporócito vai originar 4 microesporos, tá bom? A gente tem aqui um microesporócito, certo? Microesporócitos, que vão gerar 4 microesporos. 1, 2, 3, 4. Esses 4 com a carga genética N, porque sofreu divisão meiótica, certo? Em seguida, o que vai ocorrer? Esses 4 microesporócitos, cada microesporozinho desse, cada célulazinha dessa, vai passar por 2 mitoses, certo? 2 mitoses. E vai gerar um microgametófito imaturo, certo? Microgametófito imaturo, de carga N, porque sofreu divisão mitótica, certo? Chamado de grão de pólen. Então, eu tenho 4 microesporos que vão passar por 2 mitoses, que vão gerar 4 grãos de pólen. Porém, desses 4 grãos de pólen formados, apenas 2 delas vão sobreviver, certo? Então, de 4 vai sobreviver somente 2. E esses 2, eles vão se desenvolver no tubo polínico, que é essa estrutura aqui, certo? Mais acentuada. E esse tubo polínico, a gente consegue ver essas células espermáticas N, que são essas 2 células restantes, tá bom? E essas 2 células, elas vão formar o tubo polínico, ok? E esse tubo polínico é justamente a célula gerativa, é justamente o núcleo reprodutor. E é esse tubo que vai fecundar a oosfera, tá bom? Então, essa daqui é a estrutura do grão de pólen, certo? O tubo polínico que se desenvolveu, o grão de pólen que se desenvolveu em tubo polínico. E essa estrutura, ela é a que promove realmente a característica definitiva das gimnospermas permanecerem e poderem se procriar no ambiente terrestre. Então, quando a gente fala qual é a estrutura definitiva, certo? Que proporciona as plantas a se adequarem ao ambiente terrestre, a gente lembra do tubo polínico das gimnospermas, ok? Então, vamos lá. No pólen, nós temos uma estrutura que a gente precisa compreender. A estrutura dele vai compreender de uma camada externa chamada exina, certo? E essa exina pode apresentar 2 bolsas de ar em forma de asa. Então, bem aqui, a gente tem as 2 bolsas de ar em forma de asa. Essa parte final, essa última célula, é o grão de pólen já na sua última versão, antes do tubo polínico, tá bom? Então, os grãos de pólen, eles são geralmente dispersados pelo vento. Aqui a gente tem o microesporófilo, o microesporângio, que sofreu meiose,
produziu 4 microesporos, como a gente sabe, a gente viu no slide anterior, certo? E desses 4 microesporos, somente 2 vão sobreviver. E aí esses 2 vão gerar o grão de pólen, que tem uma célula gerativa e uma célula do tubo, tá bom? Células N, ok? Aqui é uma estrutura N, nós temos isso aqui tudo uma estrutura N. E aí eles vão possuir essas bolsas de ar, e essas bolsas que proporcionam elas serem dispersadas pelo vento. E esse tipo de polinização é chamada de anemofilia. E quando nós temos uma polinização por insetos, é entomofilia. E agora a gente vai entender um pouquinho da formação do gametófito feminino. Então vamos lá. Nós temos o gametófito feminino, que vai iniciar pelo desenvolvimento das suas folhas em escamas ovulíferas. E essas escamas, elas vão guardar os megasporângios ou os óvulos. Como assim, Jordana? A gente tem aqui o estróbilo feminino, certo? Parece várias escamas de peixes. E aí, essa estrutura, ela vai guardar os megasporângios ou os óvulos, tá bom? Elas são as estruturas que vão formar os esporos. Então, quando a gente dá um zoom, a gente tem a região do tegumento dessa estrutura, certo? E nós temos o tegumento e a abertura, a entrada para o tubo polínico. Então, bem aqui a gente dá para ver melhor. Essa entrada do tubo polínico é chamada de micrópula, certo? A micrópula é onde vão entrar o tubo polínico, tá bom? Então, vamos lá. No interior desse megasporângio, porque novamente, no feminino nós temos megasporângios, certo? Os termos são megasporângios, megaesporos, tá bom? Então, nós temos aqui no interior desse megasporângio, nós vamos ter o megaesporócito 2N ou a célula mãe do megaesporo. Então, isso aqui a gente ainda tem uma célula que é 2N, tá bom? Nós temos uma célula 2N ainda. E aí, ela vai sofrer meiose, e quando essa estrutura sofrer meiose, certo? Vai sofrer meiose e vai reduzir. Porém, ela vai se reduzir, né? Vai sofrer meiose e vai formar 4 estruturazinhas, tá bom? Vai formar 4 megaesporos, que nós vemos bem aqui internamente. Nós temos 4 megaesporos. E esses 4 megaesporos, eles têm carga genética N. Porém, desses 4 megaesporos, o que vai ocorrer? 3 deles vão se degenerar. Esses 3 aqui de baixo, ó, vão degenerar, vão morrer, certo? Nós vimos que no gametófito masculino, 2 morreram, né? De 4, 2 morreram, se degeneraram e sobreviveram 2. Aqui, somente um vai sobreviver. Um vai se tornar um megaesporo funcional. Então, essa célula vai desenvolver e vai formar um megaesporo funcional, ok? Então, de 4 megásporos, nós temos um megaesporo funcional. Então, com o desenvolvimento desse megaesporo, certo? Depois da sua polinização, é formada uma massa plurinucleada, cheia de núcleos, como a gente pode ver aqui dentro, a partir de sucessivas mitoses, tá bom? Mas sem divisão citoplasmática. E essa massa, ela vai corresponder a um megagametófito, o gametófito feminino N, já pronto para ser fecundado, tá bom? E aí, essa estrutura já pronta para ser fecundada, ela se desenvolve e vai ter a formação de 2 ou mais arquegônios, que são essas estruturas aqui, que parecem, se assemelham aos ovários, certo? Quando a gente compara com o ser humano, tá bom? E em cada uma delas a gente vai ter a oosfera, certo? Nós temos aqui a oosfera. Então, esse daqui já é o gametófito feminino pronto para ser fecundado, com os seus arquegônios e as suas oosferas. Então, vamos lá. O que ocorre? O tubo polínico vai e ele adentra, certo, no megagametófito feminino pela micrópula. E assim, as suas células espermáticas vão fecundar a oosfera e nós vamos ter a fecundação. E aí nós vamos ter a sementezinha, certo? Nós vamos ter o embrião. E essa estrutura feminina que a gente viu, esse megagametófito funcional,
É aqui essa estrutura feminina que vai se desenvolver na semente, porque tudo não ocorre dentro da estrutura feminina, porque a gente fala que é mega, grande. Então, é essa estrutura feminina que vai se desenvolver a semente, o embrião vai se desenvolver dentro dela, tá? Então, novamente, essa fecundação não necessita de água para ocorrer, certo? Devido ao tubo polínico, como eu já falei, que é formado pelo grão de pólen. E esse tubo ele vai crescer em direção a esse arquegônio e vai promover a fecundação. Quando é que vai promover? Quando uma dessas células espermáticas, certo, N, quando uma dessas células espermáticas, ela se unir à osfera. Então, quando uma delas se unir, a gente teve a fecundação. E a semente? A semente é justamente esse embrião, ele é protegidozinho pela semente, que é formada após a fecundação. Então, todo aquele tegumento que a gente viu na parte feminina do megagametófito, é ele que vai se desenvolver a semente, certo? Onde nós vamos ter um tecido haploide nutritivo, que vai garantir a sobrevivência do embrião até a formação das primeiras folhas, que a gente viu que eram endosperma, tá bom? Nós temos aqui um endosperma. E esse ciclo apresenta uma geração esporofítica, certo? De esporófitos, e uma geração gametófita, como a gente viu, tá bom? A geração esporofítica vai corresponder à planta propriamente dita, que é justamente a planta que vai conter os esporos, tá bom? E essa geração é a propriamente dita da planta. E nós vamos ter a geração gametofítica, certo? Dos gametófitos, que vai crescer dentro do esporófito, certo? E tem curta duração. Então, quando a gente fala aqui desse ciclo, nós temos uma geração esporofítica, certo? Onde os seus esporos, a geração que tem os esporos, é uma geração maior que a gametofítica. A gametofítica é justamente essa geração onde nós temos uma planta que vai crescer dentro da outra, certo? Uma geração gametofítica que cresce dentro dos esporos, tá bom? Então, a gente vai lembrar. O esporófito é o vegetal verde, complexo e duradouro. Então, quando a gente pensa em esporófito, nós pensamos no vegetal verde, complexo e duradouro, tá? E quando a gente pensa em gametófito, a gente pensa em um vegetal muito reduzido e dependente do esporófito, tá bom? Então, nós temos uma geração esporofítica 2N, que são a da planta propriamente dita, uma geração grande, duradoura, verde, complexa. E essa geração gametofítica N é uma geração simples, reduzida e dependente do esporófito. Então, quando a gente olha aqui para o ciclo, a geração esporofítica é a planta propriamente dita. Essa planta 2N, verde, grande, e que demora, certo? É uma planta muito duradoura, que para desenvolver tudo isso acaba demorando. Enquanto a gametofítica, que nós temos a formação dos microesporos, megaesporos, células espermáticas, tudo isso é gameta. E é uma geração curta, pequena, e que vai depender do esporófito, tá bom? Tanto é que uma estrutura vai crescer dentro da outra. O embrião vai crescer dentro da semente, certo? E quando a gente pensa em gametófito masculino, pensamos em grão de pólen, e em gametófito feminino, a gente pensa na pinha, na semente, tá bom? Isso só para a gente poder compreender um pouco melhor. E nós temos a classificação dessas plantas. Elas podem ser dioicas, arbustivas ou arborescentes, que são as cicadofitas, que nós temos folhas pinnadas, né? Parecem pinhas, e dispostas no ápice do caule, certo? Com aparência semelhante a palmeiras. Nós temos o gingolfita, que são as plantas conhecidas como magico biloba, são dioicas, com folhas simples e pecioladas, certo? E nós temos a coniferofita, que são plantas arbóreas ou dioicas, que tem o seu caule muito ramificado, certo? E as suas folhas são simples e pequenas. Os representantes mais conhecidos delas são os pinheiros e as araucárias. E a ginetofita, que são plantas herbáceas, arbustivas ou trepadeiras. São as plantas ditas um pouco mais simples, pequenas, de pequeno porte. Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.
Ótimos estudos e resolva exercícios. Tchau, tchau. Até a próxima.